Bom, nessa noite eu te convido a abrir as nossas Bíblias ou acessar o seu smartphone em Romanos, capítulo 12, somente o verso 2. Acompanhe comigo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda em pé, feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai amado, te peço nesse momento que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para receber da Tua palavra. Usa-me, Senhor, com autoridade, que não venha ser nada dito de mim mesmo, mas que venha ser o Teu Espírito Santo agindo através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Te convido a deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos reler alguns trechos desse pequeno trecho da Bíblia, tá bom? Que é o verso 2. Creio que é um verso conhecido da igreja. E se você ainda não ouviu, fique surpresa. Mas hoje eu quero trazer uma abordagem diferente. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós conseguimos extrair vários ensinamentos para colocarmos em prática hoje. Essa carta foi escrita há muito tempo atrás, mas para mim, toda vez que eu leio, parece que foi escrita ontem. De tão atual que a Bíblia é, de tão atual que os versos da Bíblia são. Então, nessa noite, eu gostaria de, antes da gente se aprofundar na palavra, ressaltar 8 palavrinhas que se encontram nesse texto, tá bom? As palavras são essas: conformeis, transformai-vos, renovação, experimenteis, boa, agradável e, por fim, perfeita. Eu vou ler aqui, segundo o dicionário, o que cada palavra significa. Mais ou menos assim, vamos lá. Conformeis, pôr de acordo com, conformar o procedimento às palavras, acomodar-se, resignar-se, submeter-se, conformar-se com as circunstâncias. Isso que significa conformeis. Transformai-vos, dar nova forma. Passar a possuir nova forma, a ter o estado de converter, mudar e feição. Renovação, ato ou feito de renovar, renovamento. Experimenteis, vem do verbo experimentar, o mesmo que testeis, executeis, proveis, conheçais, useis, avaliais, tenteis, sofrais e sintais. Boa, satisfação de algo que usufrui. Agradável, que agrada, satisfaz, transmite prazer e deleite. Perfeita, sem defeito, sem falhas, impecável. Por que eu trouxe essas palavras para a gente entender? Porque às vezes nós não nos atentamos nos pequenos pontos que a Bíblia nos traz. Às vezes nós vimos apenas o macro, o todo, o grandioso que está na Bíblia, mas deixamos passar pequenos detalhes que fazem toda a diferença quando eu leio a Bíblia. E creio que vocês estão vendo nos avisos de sábado, que nós estamos à frente, minha esposa e eu, do grupo dos jovens, uma palavrinha chamada Jovens em Upgrade, certo? E eu queria que a igreja conhecesse um pouco mais do que significa esse Jovens em Upgrade. Porque às vezes você pode ficar se perguntando, tá, mas o que esses dois estão inventando aí? O que significa? Lógico que nem todos têm a possibilidade de estar conosco no culto de sábado, e que seria um prazer recebê-los aqui. Mas esse upgrade não pode ser feito somente na mentalidade dos jovens. Tem que também ser feito na mentalidade da igreja. E é por isso que eu trouxe essa palavra. Porque nesse momento de pandemia, muitos se acomodaram com as circunstâncias que isso nos trouxe. É muito confortável eu assistir o culto da minha casa. Eu não preciso colocar uma roupa bonita. Eu não preciso me arrumar. Eu não preciso pentear os meus cabelos. As mulheres ficam bastante tempo fazendo maquiagem. Homem não, homem já coloca a roupa e vai embora. Quem me veste hoje é minha esposa. Amor, não tá legal isso aqui não?
Eu não me ligo muito para isso, não. Mas existiu dentro da igreja o conformismo. E a própria palavra nos diz que não vos conformeis a este mundo ou a este século. E é por isso que eu trouxe essa mensagem nessa noite, com o tema upgrade. Para os jovens em upgrade, mas a gente pode colocar assim, igreja em upgrade. E o que significa upgrade? Nos termos técnicos, é uma linguagem de computação, tá, que faz uma melhoria no software ou no hardware. Beleza, não entendi nada, Mateus. Vou traduzir. É pegar uma versão que é desatualizada e atualizar. Grande maioria da igreja presente aqui hoje tem um aparelho de celular, conhecido como smartphone, e que, não sei vocês, mas vira e mexe, o Apple Store ou o Play Store também pede para fazer a atualização dos aplicativos que você tem em seu celular. É só no meu que acontece isso? Creio que não. De todos acontece isso. Significa que houve uma versão melhor daquele aplicativo. A atualização ela tem que ser feita. E é devido a esse ponto de atualização que eu quero tocar no primeiro ponto nessa noite, que é: o básico é bom? É uma pergunta que eu quero fazer para a igreja. O básico para você é bom? Em algumas circunstâncias, sim. Mas quando se trata de vida espiritual, quando se trata de compromisso com Deus, quando se trata de ser igreja, representante do reino dos céus aqui na terra, o básico não é bom. Viver na mesmice envergonha o nome de Deus. Viver na mesmice atrapalha o desenvolvimento da obra de Deus. Antigamente, crente era respeitado. Hoje, ele é duvidoso. Usando a palavra para a gente ter base na nossa explanação nessa noite, a primeira parte desse versículo, lá no comecinho, diz assim: e não vos conformeis a este mundo. Conformar, eu posso pensar logo em duas aplicações rápidas. Uma que eu aprendi junto com meu pai: ganhar forma do mundo. Sempre meu pai nos instruía e com relação a palavras, escrituras, e também a igreja. Ele sempre trouxe esse ponto: não vos conformeis, não vos amoldeis, não tenham forma de um mundo. Quem gosta de fazer bolo, sabe, mediante a forma que você escolhe, assim será o formato do seu bolo. Tem forma de estrela, forma de coração, forma redonda, forma quadrada, retangular e assim sucessivamente. Tem várias formas de bolo. Isso é tomar forma do bolo. E a segunda é se conformar com a vida que nós estamos vivendo. Para mim, esse é o ponto mais perigoso. Quando eu, cristão, há bastante tempo, vamos lá, o que seria há bastante tempo? 10 anos de igreja, tá bom para vocês? 20 anos de igreja, tá bom? 20 anos, vamos colocar assim, 20 anos de cristianismo. Eu já 20 anos como cristão, quase jubilante dentro da igreja, eu estou santo, não preciso mudar nada na minha vida. Quem precisa mudar são aqueles que estão entrando na igreja agora. Esse pode ser um pensamento de uma pessoa que se conforma com a sua situação. Mas, queridos, a Bíblia nos instrui a sempre buscar a face de Deus e sempre buscar ser parecido com Cristo. A minha referência, a referência da igreja é ser parecido com Cristo. Se as minhas atitudes não são parecidas com Cristo, então eu ainda preciso mudar. Se o meu pensamento ainda não é parecido com os pensamentos de Cristo, então eu preciso mudar. Pois se eu me conformar, eu vou cair num erro muito grande, que é se conformar com os... Vou usar da palavra, por favor, não existe pecadinho nem pecadão, tá?
se conformar com os pecadinhos que nós fazemos no nosso cotidiano. Ninguém peca aqui? O próprio Jesus perguntou, quando estavam para apedrejar aquela moça adúltera, e quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado nessa noite pode se levantar e ir para casa, que já já Jesus vai chegar e vai te levar para os céus. Mas todos nós, existem falhas que precisam ser mudadas em nossas vidas, no nosso caráter, no nosso cotidiano. E a palavra me instrui a isso. E aqui eu não posso me conformar, porque eu creio que eu estou falando com grande maioria cristão, salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. E aquele que não é cristão, ainda há tempo de se converter dos seus maus caminhos. Você que me escuta, se ainda não é cristão, se ainda não entendeu a obra salvífica de Cristo, o sacrifício de Cristo naquela cruz, ainda há tempo de buscar a compreensão. Porque um dia ele vai voltar e levará a sua igreja. E a própria palavra nos instrui que muitos no grande dia falam: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, isso, isso e isso. E o próprio Cristo falará: aparta de mim, porque eu não te conheço. Então é muito perigoso eu, como cristão, me conformar com a minha vida. Nós nunca devemos cair neste erro. Amém? Amém. Pesado, né? A atualização, queridos. Na segunda metade desse verso diz assim: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é uma atualização. É o segundo ponto que nós vamos trabalhar nessa noite. Atualização. Como eu aprendi essa frase com Jefferson é mudar de uma versão antiga para uma nova. Nós também temos que atualizar a nossa mente dia após dia. Certo? Certo. Por quê? Porque as grandes batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia acontecem na nossa mente. Você não enfrenta uma batalha física todo dia. Satanás não se levanta e vai de encontro a você e vai guerrear fisicamente. Não. Ele vai trabalhar na sua mente, no seu emocional, nas suas estruturas, para te fazer cair, para te fazer pecar, para te fazer perder o alvo, perder a direção. E é aqui, na mente, que nós travamos as maiores batalhas das nossas vidas. Porque é aqui que começa o pecado. O homem não simplesmente tropeça e cai. O homem não simplesmente está andando e peca. Tudo é um processo. E nós temos que estar cheios do Espírito Santo para não cair durante esse processo. Ontem, no culto dos jovens, nós aprendemos um pouco mais sobre ser revertido de poder, de autoridade. Se vocês têm alguma dúvida, perguntem aos nossos jovens, que eles estão estudando um pouco sobre isso. E jovens, estejam preparados para responder as perguntas que serão feitas a vocês. Porque não somente a igreja, mas outros que estão vendo as suas atitudes irão perguntar acerca de Cristo para você. E é na nossa mente que o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a fortificar. E no capítulo 16 do Evangelho segundo João, no verso 7 ao verso 11, diz assim: se você tem o hábito de anotar, você anota e lê em casa depois com mais calma. Isso é Jesus falando, tá? Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei. Isso é Jesus falando que iria ter que os deixar os discípulos. No verso seguinte, o verso 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. É o Espírito Santo que age através das nossas vidas. Se você crê no nome de Jesus, se você crê na obra salvífica de Cristo, se você crê que Deus enviou Jesus para morrer por mim e por você,
para pagar os meus pecados e os seus pecados, foi o Espírito Santo que imputou em sua mente isso. Não vem de você. Mas para isso acontecer, nós temos que dar lugar à ação do Espírito Santo. Quando a igreja se sente autossuficiente, não querendo que o Espírito Santo haja, para que há sentido de estarmos aqui? Quando nós estamos nos sentindo tão autossuficientes, cheios de nós mesmos, eu já conheço tanto o mundo, eu já estou tão preparado para ele que eu não preciso mais do auxílio do Espírito Santo. E aí nós vamos cair num erro muito grande, que é confiar na força dos nossos braços. Confiar na força daquilo que eu entendo do que é certo e do que é errado. Mas quando nós entendemos que precisamos estar debaixo da soberania vontade de Deus, da soberana vontade de Deus, nós percebemos que fica muito mais fácil viver nessa terra, porque eu não confio em mim. Pois se você confia em você mesmo, eu tenho que te dizer algo nessa noite. Você vai pecar. Você vai cair. Você vai perder o alvo. Porque o homem que confia nele não consegue progredir. E nós temos que ter a nossa dependência em Deus. Então nós temos que estar com a nossa mente se atualizando dia após dia. Dia após dia. Como os aplicativos do nosso smartphone atualizam a cada, 3, 4, 5 dias, às vezes no mesmo dia pode ser atualizado. Nós temos que também buscar o entendimento. E como que é feito essa atualização das nossas vidas como cristãos? Lendo a palavra de Deus. Eu não vou ser alimentado somente com louvores que eu escuto no meu carro, lavando a roupa, limpando a casa. Eu não vou ser alimentado somente, escute bem, eu estou falando somente, você é alimentado também, tá? Você não vai ser alimentado somente quando assiste uma pregação no YouTube ou em qualquer outra plataforma. Mas eu sei que o Espírito Santo quer ter um relacionamento íntimo com você quando você lê as suas escrituras, quando você lê a Bíblia. É aí que o Espírito Santo fala com você. Algo que é exclusivo para você. Algo que é exclusivo para mim. Aquilo que ele quer falar comigo é através da Bíblia que ele vai revelar à sua igreja. E é assim que nós vamos ter a nossa mente atualizada. E aí, quando eu tenho uma mente atualizada, nós vamos entrar no terceiro ponto, que é, eu vou ter as vantagens de ter uma mente atualizada, eu vou ter as vantagens de ter, digamos assim, upgrade em minha vida. E no finalzinho do versículo, diz assim, existe todo um processo, eu não me conformo com este mundo, já não me conformo. Ok. Segundo ponto, segunda fase, eu tenho que renovar a minha mente através do Espírito Santo. E quando acontece esses dois processos, nós vamos aprender a desfrutar de sermos feitos filhos de Deus. Aí nós vamos aprender a desfrutar de ser cristãos. É difícil ser cristão? Eita, silêncio. É difícil ser cristão? É. Mas eu vou te contar um segredo. Quanto mais próximo de Deus, mais fácil fica. Quanto mais distante de Deus, mais difícil fica. Então pense, uma dica hoje do Mateus. Se está difícil, é porque posso estar distante de Deus. Se está difícil hoje a sua vida, pode ser que você está distante de Deus. Mas, todavia, entretanto, existem momentos que Deus forja o nosso caráter, deixando as coisas mais difíceis para que a gente possa crescer, desenvolver como cristão, deixando de ser meninos e passando a ser homens e mulheres, maduros espiritualmente, que não são ventos de doutrina que vão nos tirar do foco. Que não são palavras que nós ouvimos de qualquer um que vai fazer a minha fé estremecer. Que as minhas estruturas, que as minhas bases vão ficar rachadas.
Quando eu me torno maduro o suficiente para ouvir algo que o meu pastor fala para mim que eu preciso mudar, sem pestanejar, sem ficar, desculpa a palavra, cheio de mimimi, porque hoje ninguém pode ser corrigido. Se é corrigido, sai da igreja. Se é corrigido, fecha a cara, não fala com ninguém. A correção é um processo. Se você está próximo de mim, eu acho que eu corrijo meu filho todas as horas. Todo dia eu corrijo ele. Não porque eu sou mau, mas porque eu quero ver ele um homem decente. Eu tenho a responsabilidade como pai de formar o caráter dele. Pelos meus entendimentos, não, pelo que a Bíblia me instrui a fazer. Então, quando nós passamos de meninos, começamos a ter uma mente renovada dia após dia através do Espírito Santo, lendo as suas escrituras, aprendendo, se tornando crente maduro, eu vou começar a desfrutar das vontades boa, ou como é bom, agradável e algo maravilhoso, perfeito. A vontade de Deus para os seus filhos, a vontade de Deus para mim e para você que me escuta nessa noite, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E a vontade do ser humano, eu vou ser franco para você, ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável. Ela não tem esses 3 prerrogativos. Às vezes ela pode ser bom naquele momento, mas ela machuca e fere a sua alma. Às vezes ela pode ser boa naquele momento, mas ela machuca e fere o seu corpo, a matéria. Pois quem tem vício, vamos falar, um vício alcoólico, machuca. Pode ser agradável no momento que ele está ingerindo as bebidas, enfim, mas o seu fígado é muito danificado. E com o passar do tempo, as outras células do seu corpo vão sendo degeneradas. Ou seja, não é agradável ao seu corpo. Pode ser agradável à mente, mas não ao corpo. O crack, quando ele é fumado, ele é agradável, mas ele destrói o corpo por dentro. Então, geralmente, o ser humano ele tem as vontades, a concupiscência da carne, geralmente tende para o mal. E quando eu faço mais essas vontades, eu acabo machucando o meu corpo e a minha alma. Mas as vontades do Senhor, para mim e para você, para a igreja, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E quando eu renovo o meu entendimento, eu consigo entender que Deus tem o melhor para mim. Eu consigo entender que Deus quer fazer de mim uma versão melhor. Eu tenho que entender, Deus faz entender que eu ainda não estou pronto. Pois se nós já estivéssemos prontos, querido, nós já estaríamos no céu nessa hora. E só vamos estar verdadeiramente prontos, perfeitos, sem erro, sem mancha, irrepreensíveis, quando de fato estivermos com Cristo na glória. Pois enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos imperfeitos. E eu quero concluir nessa noite dizendo assim: se deixe ser renovado todos os dias. Deus sempre vai querer o melhor para os seus filhos. Amém? É uma palavra mais objetiva hoje, mediante as festividades que nós vamos ter. Mas se você quiser, se foi muito rápido, você pode rever essa mensagem no YouTube. Mas eu creio que aquilo que foi dito nessa noite, o objetivo, o simples, era o que nós precisávamos ouvir. Não só vocês que me escutam, mas eu que montei, que Deus falou comigo nessa parte. É uma vantagem, porque a palavra ela não só corta para lá, mas também para cá. Eu não posso viver sem ter a convicção daquilo que eu falo.
E se eu falo com vocês nessa noite, é porque o Espírito Santo de Deus nos direcionou para isso. Amém?